Bem, então na aula de hoje nós vamos abordar um tema, laços de família, porque exatamente vem na sequência do estudo sobre a encarnação, né? Nós vimos como encarnamos, vimos detalhes daquele processo tão interessante, que a gente acabou estudando em detalhes, em minúcias, com o estudo de caso da encarnação de Segismundo. E aí a gente se pergunta, bom, encarnamos, né? Todos nós estamos encarnados, passamos por esse processo. E encarnamos onde? Encarnamos com quem? Principalmente com quem, né? Vinculados a quais pessoas? E nós, de alguma forma, já antecipamos isso, falando da encarnação, né? Porque todos viemos de uma união que resultou numa família, né? Um pai, uma mãe, irmãos, enfim. Sejam eles consanguíneos ou não. E, naturalmente, é de se pensar, né? Por que cada um de nós tem vínculos tão profundos com alguns espíritos em particular, né? Por que será que nós nascemos filhos desta mãe, daquele pai, irmãos daqueles irmãos, enfim, ou quando vamos compor a nossa família, o que determina que aquelas crianças sejam nossos filhos e tudo mais. Então, esse é um assunto que envolve desde essas questões que levam, o que leva a que nos reunamos num grupamento familiar e até todas as relações que se dão nesse grupamento, né? Os laços, as relações de simpatia, as situações de dificuldade de relacionamento, de aversões. E se a gente for fazer um levantamento, grande parte dos nossos momentos de felicidade, de alegria nesta existência estão relacionados, e nós passamos esses momentos vinculados à família, bem como também as grandes provas, as grandes dificuldades que surgem na nossa vida também estão relacionadas à nossa família, a um determinado familiar especificamente. Quando a gente, de tanto tempo, né, que a gente trabalha ali, junto ao grupo de desobsessão, quando são colocadas as problemáticas, no caso de desobsessão, mas mesmo em outras situações onde a pessoa busca um atendimento fraterno, busca um apoio, busca algo que ela ajude a se equilibrar, normalmente quando ela coloca as problemáticas que envolvem, aparece ali sempre alguma coisa relacionada à família, porque é o laço de convivência mais, é o grupo de convivência mais estreita que a gente tem. E é onde surgem as grandes glórias, né? As grandes felicidades e as grandes dores, muitas vezes. Para a gente começar, vamos só elencar aqui como referências importantes dessa aula o livro Vida e Sexo, de Emmanuel, e nós utilizamos muito ele é essencial para a composição desse tema. Evangelho segundo o Espiritismo também encontramos muita coisa. Algumas definições da Wikipedia, alguma colocação de André Luiz encontrada no Conduta Espírita, também alguma coisa de Emmanuel, obtida do livro Caminho, Verdade e Vida, e dicionários de língua portuguesa, né? Então, eu gostaria de buscar a conceituação de família, né? É importante que a gente tenha uma noção de como ela é definida. O que é família? Claro que a gente sabe, todos temos a nossa, mas vamos ver definições, conceituações de dicionário. Grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. Essa conceituação ela é bem ampla, né? Então envolve aí desde as pessoas que têm os seus laços consanguíneos, as pessoas que se agregam às vezes a esse grupo de pessoas que têm laços consanguíneos e que vêm por laços de simpatia,
ou por necessidade. Então, é uma conceituação bem ampla, não se restringe só à consanguinidade. Desde que você tenha um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, pode se considerar em algum sentido como família. Até mesmo, às vezes, realizando atividades conjuntas, com frequência, convivendo com frequência continuamente, também se considera alguma família de alguma forma, né? No sentido mais abrangente. Uma outra conceituação. Grupo de pessoas que têm uma ancestralidade comum, ou que provém, perdão, grupos de pessoas que têm uma ancestralidade comum ou que provém de um mesmo tronco. Então, aí está falando de uma ligação consanguínea, né? Então, nós temos aquela árvore genealógica, então nós temos um bisavô, um tataravô em comum, aquele grupo de pessoas que descendem daquele antepassado, né? E que se ligam entre si pelos laços de sangue. E uma terceira definição que é interessante, que a gente vai usar, que eu acho que ela se adequa mais à nossa utilização de hoje, pessoas ligadas entre si pelo casamento e pela filiação, ou, excepcionalmente, pela adoção. Então, vejam, né, as pessoas se ligam para formar uma família inicialmente pelo casamento, dali derivam os filhos pelos laços consanguíneos. Aqui ele coloca como excepcionalmente, mas não é tão excepcionalmente não, né? A adoção é alguma coisa comum, corriqueira. Então também os filhos adotivos vêm compor esse grupo familiar quando eles existem. A família constitui o primeiro, o mais fundamental e o mais importante grupo social de toda pessoa. Olha que coisa importante. Bem como seu quadro de referência, estabelecido através das relações e identificações que a criança criou durante o desenvolvimento, tornando-se a matriz da identidade. Então, a família é tão importante. Vejam que aqui nesse momento a gente não está falando ainda de uma perspectiva espírita, nós estamos buscando definições terrenas, de pessoas que estudam as relações familiares, né, especialistas. Então, olha, ela constitui o primeiro, o mais fundamental e mais importante grupo social de toda pessoa. Então, a gente pôs aí um bebezinho, né, sendo amparado, com o pai aí num gesto de proteção. Por quê? Porque esse primeiro grupo de social, junto do qual a criança convive, vai estabelecendo para ela, como está aqui colocado, para a sua personalidade, um quadro de referências. Então, se ela é tratada com indiferença, se ela é tratada com violência, com agressividade, ela não aprende o amor, ela não aprende o afeto nesse primeiro grupo social que é a família, ela não aprende a exercitar isso. Então, a tendência é que quando ela vai expandindo os seus grupos sociais de convivência, como, por exemplo, a escola, que é o primeiro deles, né, a primeira saída da criança para além do ambiente familiar, é comum que essa criança, sem perceber que aquilo é errado, ela reproduza comportamentos de violência, de agressividade, de indiferença no ambiente escolar. Né? Por quê? Porque a matriz de referência que ela tem é essa. E é lógico que aí ela começa a ter comportamentos inadequados, porque ela não teve exemplos diferentes na sua formação. E as professoras, né, os orientadores pedagógicos vão percebendo. E se isso não é corrigido no âmbito familiar, se essa criança não é reorientada, ela vai reproduzindo certos comportamentos indesejáveis e ruins para ela mesma pela vida fora.
né? Então, por outro lado, se a criança ela é amada, ela se sente desejada, ela se sente querida, ela se sente aceita, ela vai ter esse mesmo tipo de comportamento mais amoroso, mais altruísta, mais positivo, com todas as pessoas com quem ela se relaciona. Então, é muito importante esse primeiro grupo social, que é a família. Ele forma um quadro de referência para a personalidade do espírito encarnado. E muitas vezes é nesse. E aí, a partir de quando isso acontece, Cláudia? A partir do ventre materno, pelo que a gente viu, né? A criança se liga, o perispírito da criança se liga ao perispírito da mãe, e ali já existe uma espécie de uma simbiose emocional. Então a criança percebe, ela sente tudo. Então, e depois que nasce, logo nos primeiros dias, nas primeiras horas, ela já vai percebendo tudo, ela sente. Às vezes ela não tem a racionalidade desenvolvida para entender o que está acontecendo, mas ela sente se o ambiente é hostil, se o ambiente é amoroso, ela capta isso com muita propriedade. Então, é nesse grupo social, família, que se exercitam inicialmente vários aspectos, né, da personalidade, a afetividade é desenvolvida aí, né? Então, se a gente olha para a nossa sociedade, vê comportamentos tão difíceis às vezes, tanto egoísmo, tanto desamor, tanto, fundamentalmente, o que eu vejo, né, acho que acredito que a maioria, um egoísmo muito grande, né, talvez essas pessoas tenham vindo de quadros de referência familiar onde as pessoas eram egoístas. Pais e mães egoístas criam filhos egoístas, né? E a gente às vezes vê muito isso também. E por aí vai. Agora sim, uma colocação de Emmanuel, quando ele diz lá no livro Filho e Sexo, que de todas as associações existentes na Terra, excetuando-se naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. De semelhante agremiação, na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização, né? Eu dizia da sociedade. E a sociedade, quando ela se mostra um tanto com valores decadentes, com problemas, é porque o lar, que é a célula fundamental, né, da sociedade, está com problemas. Ele fala, vai além, né? Emmanuel diz que o lar garante os alicerces da civilização e que de tudo que existe na Terra não tem nada mais importante do que a família dentro da sua proposta, dentro da função de educação e regeneração, né? Os espíritos encarnam ali para serem educados ou reeducados e reorientados nas suas inclinações, às vezes negativas, para caminhos melhores. E de semelhante agremiação, né, da conjugação, da família, no qual dois seres se conjugam. Vejam que importante isso, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar. Isso é muito importante, né? Que as pessoas se unam para formar uma família, atendendo aos vínculos do afeto, do amor, que esse seja, né, realmente o motivo pelo qual as pessoas se ligam e se associam para que dali surja uma família. Porque a gente vai ver daqui a pouquinho que na família nós temos as grandes responsabilidades, as grandes tarefas como espíritos encarnados, os grandes desafios em todos os aspectos e as grandes dificuldades, naturalmente. E se as pessoas se juntaram, né,
se associaram, se conjugaram, como diz Emmanuel, atendendo a outros interesses que não foram o afeto, esse lar normalmente ele não se sustenta em bases saudáveis ou simplesmente ele se desfaz. E que outros motivos levariam as pessoas a se unirem, né? A beleza, a fruição de prazeres meramente, baseada em coisas que acabam ao longo do tempo, o dinheiro, né? Posição, sobrenome, uma série de coisas que, infelizmente, socialmente, levam as pessoas a se associarem, a se consorciarem, e dali surgem famílias. Mas nem sempre essas uniões são motivadas por um amor, né? Ou pela afetividade, ou por algum sentimento mais nobre que una inicialmente essas duas criaturas. Bom, vemos aqui também lá no Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Dos 10 mandamentos, todos são não, né? Não matarás, não isso, não aquilo, não aquilo. O único mandamento afirmativo, positivo, é esse. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, é tão importante essa questão familiar que já tem lá nos 10 mandamentos uma menção a honrar o vosso pai e a vossa mãe. Depois Jesus reforça isso no seu evangelho. Sabeis os mandamentos, não, olha lá, todos negativos, né? Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém e honrai a vosso pai e a vossa mãe. Isso também é encontrado lá em Marcos, Lucas, Mateus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, né, nós temos um capítulo, intitulado Honrai vosso pai e a vossa mãe, com muitas orientações, exatamente retirada não só essa frase, né, dos 10 mandamentos, como dessa reafirmação desse mandamento por Jesus. Tem muitas orientações dos espíritos, comentários, esclarecimentos de Kardec, que são preciosos nesse capítulo. E ainda a gente tem aqui de André Luiz, no Conduta Espírita, os parentes são os marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. Então, todos eles, né? Desde Moisés obtendo lá de espíritos superiores os 10 mandamentos, até os espíritos que vieram após Kardec, como André Luiz, sempre colocando a questão da família como essencial na tarefa reencarnatória dos espíritos que aqui estão. Essa frase ela é muito significativa, né? Os parentes são os marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. Ou seja, não importa o que a gente tenha vindo fazer aqui, seja lá o que for, entendamos que os parentes, os familiares, normalmente os mais próximos, são os marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. Pode até ser que a gente tenha outras responsabilidades, mas certamente as maiores, as mais importantes estão dentro da família. E às vezes, nossas tarefas encarnatórias elas são restritas mesmo ao âmbito familiar e com aqueles que a gente veio de forma tão intensa, dividir, né, o mesmo teto, compartilhar momentos. Só isso já faz a gente ter uma ideia do quão necessária é a nossa convivência com os nossos familiares, né? Por que será que a gente vem com eles para dividir o mesmo teto, para dividir o mesmo dinheiro ou a mesma falta de dinheiro,
as decisões, né, que às vezes tem que chegar num denominador comum, e às vezes são 4, 5, 7, 8 cabeças pensando diferente, e daí todos os embates que surgem diante dessas questões cotidianas que vão aparecendo. Por quê? Será que nós encarnamos naquela família com aqueles parentes? Segundo André Luiz, eles são marcos vivos de grandes responsabilidades nossas. Então, há um porquê. A família não é aleatória. A gente viu que o processo encarnatório não é aleatório. Nós não nascemos assim do nada. O nosso corpo não se formou aleatoriamente. Ele é formado especificamente para nós, para as nossas necessidades. Assim também, os nossos familiares mais próximos também não estão ali por acaso, né? E olha aí, a orientação de Emmanuel. Frequentemente, vejam que Emmanuel usa as palavras com uma propriedade muito grande. Aqui ele não usou frequentemente à toa, tá? Ele não disse que é de vez em quando, ou pode ser, não. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Então, todos nós, sem dúvida, estamos renascidos no meio familiar, composto por pessoas com as quais nós já convivemos, que já compuseram outras famílias nossas em encarnações anteriores. Estamos estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim, provavelmente, de reparar o mal que um de nós haja feito para o outro, né? Então, por isso existem dentro das famílias as simpatias e as antipatias. Nenhuma delas é gratuita. Tanto as antipatias quanto as simpatias, elas não se fazem numa encarnação, elas são obras do tempo, né? Então, às vezes a gente é tão ligado, é tão afim com uma pessoa, com algumas pessoas da família, e às vezes tem alguma dificuldade com uma outra. Da onde vem isso? De vivências anteriores, desse constante renascimento no mesmo meio, né? Certamente não temos relações com os nossos familiares atualmente pela primeira vez. Já estivemos com eles muito mais de uma vez, em posições diferentes. Já podemos ter sido pais, hoje nascemos como filhos, já podemos ter sido irmãos, esposa, marido. As nossas posições dentro da família têm mudado ao longo do tempo, mas os espíritos que encarnam normalmente vêm encarnando e renascendo juntos. Não que seja sempre uma encarnação depois da outra, sempre o mesmo grupo. Não é exatamente assim. Mas são conhecidos, velhos conhecidos, aqueles que hoje compõem o nosso grupo familiar. Não poderia ser diferente, né? Porque se algo nos liga a eles, a ponto de termos renascido juntos para convivermos tão intimamente, é porque temos laços importantes, é porque temos coisas a refazer. Às vezes fizemos um mal a algum deles, temos que vir novamente juntos para dessa vez buscar acertar, né? E por aí vai. Às vezes fomos negligentes ou induzimos uma criatura ao erro e não existe oportunidade melhor do que renascer como pai, como mãe daquela criatura que virá como nossa filha, para reorientá-la, reencaminhá-la, né? Então, é isso que a encarnação faz, aproximando espíritos que necessitam estar próximos, dando novas oportunidades para que esses espíritos venham, normalmente no âmbito de uma família, e estabelecendo relações importantes para que todos cresçam espiritualmente, né? Então, nada que acontece é de graça. Às vezes você tem um filho difícil, uma filha complicada,
que precisa, ou o filho ou a filha, que precisam de tanta orientação, de tanto exemplo. Emmanuel tem uma mensagem que fala: ninguém foge à lei da encarnação. Então ele fala que aquela esposa difícil, aquele marido difícil, aquele filho problema, eles são, muitas vezes são assim, porque foram levados de certa forma a ser assim e por interferência nossa. E hoje temos às vezes essas criaturas sob nossos cuidados, não é à toa. Olha aqui mais uma colocação de Emmanuel. Essa figura, né, tão enternecedora, tão linda, nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. A gente vai ver que também, mas nem sempre. Frequentemente, de novo, né, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. E aí vem a bênção divina, né, da misericórdia de Deus, que nos permite nascer com o véu do esquecimento. Então, podemos estar frente a um inimigo, ter um filho, ter um sobrinho, que foi talvez um grande desafeto nosso. Mas como é que a gente olha para esse filho, para esse bebezinho, para esse sobrinho, ou para esse netinho, né? A gente olha cheio de amor, porque a gente se esquece de quem a gente foi, ele se esquece de quem ele é. Ao ver aquela criança tão fofinha, tão bonitinha, a gente só quer cuidar, a gente só quer proteger, a gente cai de amores por ela, né? E assim, a misericórdia divina vai nos dando novas oportunidades de reescrevermos as nossas histórias uns com os outros. Da mesma forma, o filho ou a filha, às vezes sentem uma dificuldade de relacionamento com a mãe ou com o pai, mas a consanguinidade ou o laço de maternidade, mesmo que não seja consanguíneo, fala muito alto, né, geralmente. Então, às vezes surge aquele atrito, surge aquela dificuldade de relacionamento, mas aí o filho pensa: não posso brigar com ela, eu não posso ficar sem falar com ele, afinal, é meu pai, é minha mãe, né? É claro que existem situações em que, de fato, existem rompimentos, mas normalmente esses laços falam muito forte, falam muito alto, né? É minha mãe, é meu pai, então busca-se aí mecanismos de reconciliação e vão, às vezes a vida inteira, se atritando ali, se estranhando acolá, se perdoando, voltando, reconciliando, e assim vão vivendo uma vida em que a ideia é, a proposta da existência da família é que, ao longo de tanto tempo convivendo, décadas, esses espíritos cheguem a um ponto em que um passe a admirar algo no outro e que aquelas animosidades, aquelas aversões que existiam, tendam a ir se minimizando, tá? Essa é a grande proposta da família. É claro que nem sempre ela acontece assim, nem sempre essa proposta se conclui dessa forma boa, mas em geral sim. Então é para isso que a gente vem, né? Para aprendermos a nos abraçar diariamente, um precisando do outro, um apoiando o outro, o filho sendo cuidado na infância, depois, num outro momento da vida das criaturas, os pais meio que se colocam na condição de filhos e os filhos, tudo se inverte, né? Se colocam na posição de pais e vão cuidar dos pais já idosos. Essa é a dinâmica da vida. Essa é a proposta exatamente da família para que essas aproximações se façam de uma forma construtiva. E também, já que existem ali muitas vezes grandes inimigos reencarnados, é por isso que André Luiz nos diz que o lar constitui cadinho redentor das almas endividadas. O cadinho é isso aqui, ó. Tem cadinho pequenininho que a gente usa na odontologia e tem cadinho gigante. Mas é esse recipiente aí, construído de um material
resistente ao fogo. Dentro dele são colocados metais ou ligas metálicas que são submetidas a altíssimas temperaturas. Quando são metais puros, metais únicos, a ideia é que nessas altíssimas temperaturas as impurezas sejam retiradas, se destaquem, se desprendam, e ele fique mais puro ainda, submetido a esse intenso calor. Quando são ligas, né, os dois metais entram no ponto de fusão e se dá a liga metálica aí. E o lar, olha a colocação de André Luiz, é um cadinho redentor de almas endividadas. Ninguém consegue olhar essa imagem e não imaginar situações em que no nosso lar a temperatura já esquentou assim, né? A coisa já pegou fogo, a situação já ficou crítica. É isso, é o cadinho onde as impurezas vão saindo, as imperfeições de um vão se minimizando no contato com o outro. Todos nós somos, de alguma forma, almas endividadas para com a lei maior. Então, reencarnamos nesse cadinho redentor que é a família, onde temos espíritos afins, onde temos espíritos que têm aversões uns com os outros. Não precisamos exemplificar muito, né? Todos temos as nossas famílias, todos temos as nossas dificuldades. Às vezes a dificuldade grande surge entre os cônjuges, às vezes entre pais e filhos, às vezes entre irmãos. Enfim, é isso aí. O tal do cadinho redentor das almas endividadas, que é o nosso lar, que é o lar de cada um de nós, em algum aspecto. Por isso, exatamente, também, a gente pode entender o lar como uma escola viva. Segundo Emmanuel, identifiquemos no lar a escola viva da alma. É uma escola, mas não é uma escola onde a gente vai aprender matemática, português, geografia, física, nada disso. É uma escola viva da alma, onde a gente vai aprender e ter oportunidade, principalmente, de desenvolver virtudes importantes à alma. Perdão, paciência, tolerância. Quem convive em família não precisa disso, né? Perdão, paciência, tolerância, amor, pelo menos esses 4, né? É uma escola viva da alma no sentido do desenvolvimento de virtudes cristãs que só o convívio familiar nos permite desenvolver. Perdoai 70 vezes 7. E diz que o Chico certa vez falou para o Emmanuel, mas eu acredito que ao longo de uma vida, uma pessoa acabe perdoando mais do que isso, né? Principalmente se viver bastante e tudo mais. Aí dizem que o Emmanuel virou para o Chico e falou, mas Chico, é perdoar 70 vezes, 7 vezes a mesma ofensa. É a oportunidade que a gente tem no lar, né? Quantas vezes cada um de nós já perdoamos a mesma coisa, da mesma pessoa? Perdemos as contas, talvez? Para que a gente consiga ir convivendo com ela e mantendo, né, a estrutura daquela família, porque só se mantém a convivência de uma família com base em um CD daqui, outro CD dali, porque se cada um for fazer valer a sua opinião e não ceder absolutamente nada, não existe convivência possível, né? Então, com isso, a gente vai aprendendo a conviver, vai desenvolvendo habilidades, virtudes, e se não fosse esse convívio, nesse cadinho redentor, certamente não desenvolveríamos. Se a gente vivesse como um eremita no deserto, talvez a gente não conseguisse viver, porque a gente sentiria muita falta, né, dos demais. A gente viu agora na pandemia a falta que a gente sente das pessoas. Outro dia, conversando com uma conhecida minha, eu falei, ai, que saudade. Eu falei, eu tô com saudade de tudo, até das encrencas que de vez em quando saíam, né? Porque quando você está num grupo, seja ele qual for, um grupo de lazer, um grupo de trabalho, sempre sai alguma coisa, são pessoas convivendo.
Então, se a gente fosse eremita no deserto, talvez a gente não vivesse satisfatoriamente. Por outro lado, nós não teríamos problemas de convivência, mas teríamos problemas certamente mentais, emocionais. Então, nós somos um ser, né, social, precisamos da convivência e é muito interessante que seja assim. E é a convivência que nos vai burilando, né, a personalidade. Também Emmanuel nos diz, olha que bonito, na comunhão de dois seres para a organização da família, prevalece o compromisso de assistência, não só de um para com o outro, mas também para com os filhos que procedem deste laço afetivo. Então, a união de dois seres, ela é um compromisso de assistência mútua e também para aqueles seres que acabem reencarnando ali, né, compondo uma família, como filhos, procedendo aí desse laço afetivo. Então, não existe no campo do espírito essa ligação entre dois seres que não se revista e que não traga em seu bojo algum compromisso, né? Mesmo que as pessoas não queiram assumir compromisso, uma ligação afetiva traz em si, do ponto de vista espiritual, automaticamente um compromisso de assistência mútua. E se existirem filhos, maior ainda esse compromisso, né, de assistência e de responsabilidade para com esses seres que encarnam como resultado dessa ligação. Não dá para fugir disso. Dá para a gente desertar, né, da responsabilidade, socialmente falando e tudo mais, mas espiritualmente falando, não dá para fugir disso. Também, vamos lá no capítulo 14, honrai, do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe, ver que existem as famílias espirituais, existem as famílias terrenas. As famílias espirituais, elas na verdade se compõem por aqueles espíritos que são simpáticos entre si, que têm laços de afinidade entre si. Então se diz que são famílias espirituais, espíritos simpáticos, espíritos afins, que normalmente se buscam e procuram, tendem a conviver juntos no mundo espiritual. E as famílias terrenas são as nossas famílias, normalmente, via de regra, consanguíneas, mas não apenas, que são compostas de espíritos afins, um grupo de espíritos que já eram entre si uma família espiritual, e junto deles alguns espíritos que ainda não são tão afins assim. Então, as nossas famílias terrenas são uma mescla de espíritos que têm afinidade entre si e outros entre os quais não existe ainda afinidade. E exatamente encarnam numa família para construir essa afinidade, essa afetividade, construir aquelas virtudes que permitam esse convívio, né? O perdão, a paciência, o amor, mutuamente. Vejam, não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Mas, se os laços da consanguinidade não são os verdadeiros laços de família, os verdadeiros laços são o da simpatia e da comunhão de ideias, a consanguinidade, a estruturação da família, levará, ou a proposta é que ela leve, ao surgimento da simpatia e da comunhão de ideias entre aqueles que compõem esse grupo familiar. Então, a gente às vezes é uma foto antiga, né? Esses retratos de família tão interessantes, e fica se perguntando, né? Que ligações haverão, né, entre esse garotinho na extrema direita aí, com esse senhor de bigode no outro extremo esquerdo, né? Aquele garoto em pé, com terno listradinho, uma gravata, com essa senhora bem ao centro, que parece ser a matriarca.
Que ligações existiram? Quantas encarnações tiveram juntos? Quem entre eles? Quais são simpáticos entre si? Quais são antipáticos? Por que será que surgem essas antipatias, essas simpatias? Né? Às vezes você tem 2 ou 3 que têm um jeito muito parecido, uma personalidade muito parecida, porque já são espíritos que têm uma personalidade própria e muito semelhante entre si, acabam reencarnando junto. Outro é totalmente diferente, parece que, como se diz, nem é da família, mas está ali encarnado junto. Por que será isso tudo, né? Que ligações existem, que histórias existem por trás de espíritos que encarnam e compõem uma família dessa forma? Histórias que dariam livros de espíritas dos melhores, né? Porque os livros espíritas, todos eles, os espíritos nos dizem isso, não são ficções. Todos os livros espíritas são relatos de histórias reais que envolveram os espíritos em mais de uma de suas encarnações e dão esses romances maravilhosos que a gente adora ler, né? Então, a vida de cada um de nós certamente tem lances tão interessantes. Talvez se a gente olhar para essa vida hoje e falar, nossa, mas a minha vida não daria um romance. Mas talvez se a gente soubesse do desenrolar das tramas, das outras existências, as ligações que nos conectam uns aos outros, certamente dariam também um romance. E o mais interessante é que ao encarnarmos, olha, cada um desses aí, ninguém lembra de nada, ninguém sabe de nada, tem dificuldades de relacionamento, tem simpatias, tem afinidades, mas ninguém sabe quem foi o que de quem. E às vezes tem um lá meio diferente, né? Se destaca. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são indício de simpatia anterior, que as aproximou. Então, às vezes você tem um pai, um pai e um filho, dois irmãos que são muito unidos, que existe uma afeição muito profunda entre eles. Significa simplesmente que não viveram juntos pela primeira vez e esse laço de afinidade foi construído por uma simpatia anterior de espíritos que já vêm reencarnando juntos. Então, daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Às vezes você tem uma família de 5, 6 pessoas que tem mais ou menos o mesmo jeito, uma personalidade de certa forma semelhante, enfim, são até simpáticos entre si, e tem um ali que é diferente. Quantas vezes a gente já não viu isso, né? Que você olha, vê, percebe pela convivência, fala, fulano é tão diferente, né? Parece que ele não é da família. Nesse sentido profundo, nesse sentido espiritual, talvez não seja mesmo. É um espírito que não vem reencarnando junto com aqueles outros e que está ali por uma necessidade evolutiva e naquele momento reencarnou junto. Então ele é meio diferentão, né? Ele tem um jeitão que é bem diferente dos demais da família, mas veio para ela por alguma razão. Olha lá, sempre tem um diferentão. Às vezes todos os outros são verdes e aquele um é amarelo. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, ou digamos assim, diferentes, né? Com duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhe dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Então, às vezes, esse ser diferente, estranho, por assim dizer, em relação aos demais membros da família,
Às vezes é num sentido, como está aqui colocado, de uma pessoa que precisa de bons exemplos, que precisa de uma família, às vezes, bem organizada, com valores morais importantes, para que ele seja, digamos assim, banhado por esses exemplos, saturado por essa convivência e vá se modificando também por sua vez. Então, essas encarnações desses espíritos que ainda precisam de muita ajuda, em meio a famílias mais ou menos homogêneas com relação à evolução, à sua própria evolução, tem um duplo sentido. Servir de prova para uns, porque às vezes vai ser um filho problema, vai ser um espírito que vai ter muitas dificuldades morais. Então, isso vai ser uma prova para os outros familiares, que normalmente eles levam muito bem, né? Pela evolução que já tem. E, e para aquele espírito que encarnou naquele meio familiar, isso vai ser um meio de progresso muito importante. Porque às vezes é um espírito que tem tido reencarnações difíceis, exemplos complicados no campo moral. Então, ele precisa viver num meio, digamos, um meio familiar melhor, receber tudo de bom, toda orientação, toda educação, toda instrução, todos os exemplos, família que o ajude a aproximar-se de Deus, de uma religião, para ver se naquela encarnação ele vai melhor, né? É como se fosse uma super força-tarefa, né? Um super reforço para aquele espírito que precisa de bastante ajuda. Então ele vem numa família assim, mas ele às vezes é diferentão, tem o jeito dele, às vezes tem algumas ideias muito próprias, às vezes tem um comportamento não tão responsável, né? Mas ele está ali aprendendo numa escola importante que é o grupo familiar. Com relação às simpatias que se observam, no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações, como a gente já viu, né? São as famílias espirituais. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. E quando isso acontece, são aqueles familiares que um tem sintonia profunda com o outro. Sabe aquela pessoa da sua família? Você não precisa falar nada com palavras, você não precisa dizer nada, ela te entende, ela num olhar, ela já sabe o que você está pensando, ela já te lê, né? Numa situação, às vezes numa situação até de discussão na família, a pessoa olha para você, você já sabe o que ela está pensando, você pensa da mesma forma, ela te apoia às vezes só com o olhar. Então, às vezes são espíritos simpáticos que vêm para um ajudar o outro, né, naquela existência em que terão juntos. E as aversões que se observam nas famílias? Como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis? Nada com efeito naquela existência há podido explicar semelhante antipatia. Para se lhe apreender a causa, necessário se torna voltar o olhar ao passado. Existe criança que repele o pai ou a mãe desde o berço. E nada explica isso, né? Talvez, sim, a existência anterior, outra encarnação em que as ligações tenham sido difíceis, possam explicar isso. Emmanuel nos diz que não é o pai quem cria o espírito de seu filho, como a gente sabe, né? Ele mais não faz do que ele fornecer o invólucro, o corpo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Ainda no campo das aversões, né? Temos lá no Evangelho: não rejeiteis, pois, a criancinha que repele a sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e vô-la deu. É aquilo que a gente dizia da encarnação na mensagem de Emmanuel, né? Às vezes,
você na condição de mãe ou de pai recebe um filho difícil, que às vezes repele a mãe ou o pai desde a mais tenra idade, por uma causa justa, por uma necessidade sua, ou daquela criança, ou dos dois, né? Então, muitas vezes, aquele que recebe esse ser como filho, não é à toa, ele tem responsabilidade grande na trajetória daquele espírito e muitas vezes obtém aquela oportunidade de ser pai ou mãe daquele espírito, porque a grande oportunidade dele ajudar a consertar, digamos assim, algo que ele ajudou a complicar lá no passado, né? Ajudando a criatura a enveredar por viciações, por determinados caminhos morais que só trouxeram desgraças para ela. Então, hoje ela nasce como filho daquele pai ou como filho daquela mãe, para que esse pai ou essa mãe tenha a oportunidade divina de reorientar esta criatura no sentido de se tornar um homem de bem. Vejam também, esse livro é precioso, essa é a capa antiga, já foi mudada, Vida e Sexo. Apesar do título, Vida e Sexo, ele fala de convívio, ele fala de família, ele fala de relações humanas, não sexo no sentido reduzido, como a gente pode imaginar, né, dessa palavra. Vejam, ali a gente encontra a seguinte colocação: pais existem nutrindo antipatia pelos próprios rebentos, desde que esses lhes surgem no lar. Existem pais que não têm todo aquele amor do mundo por um filho. Ou tem 4 ou 5 filhos e tem um que ele ama menos. É claro que pais e mães nunca vão dizer isto, né? Nunca vão declarar isto, nem para o filho e nem confessar a si mesmo, mas lá no fundo eles sentem. E é normal que sintam, porque os espíritos não são iguais. Se você tem 5 filhos, são 5 espíritos diferentes, com 5 histórias diferentes e 5 relações diferentes com você, né? Que hoje é mãe ou que hoje é pai. Então, existem pais que não têm todo aquele amor pelo filho. Da mesma maneira que existem, vejam, filhos que se inimizam com os próprios pais, que também não conseguem ver aquela criatura que é pai ou mãe com o amor que talvez deveriam, ou com o amor que eles percebem em outras relações de pais e filhos, e isso traz culpa, certamente, né? Tanto do pai que não consegue amar o filho com intensidade, quanto do filho que não consegue amar o pai ou a mãe como ele acha que deveria. Então, tão logo senhoreiam, filhos que se inimizam com os próprios pais, tão logo senhoreiam o campo mental, quer dizer, tão logo tem alguma possibilidade de recobrar, né, a sua integralidade psíquica nos labores da encarnação. Arraigado no labirinto de existências menos felizes, de certo que o problema das reações negativas, culpas, remorsos, inibições, vinganças e tantos outros, tudo isso acontece no lar às vezes, está presente no quadro familiar, em que o ódio acumulado em instâncias do pretérito se exterioriza por meio de manifestações catalogáveis na patologia da mente. Às vezes surgem como doenças psiquiátricas, como complexos dos mais variados tipos, que são estudados na psiquiatria, né? Filhos e pais que têm comportamentos difíceis uns com os outros, por conta de existências anteriores. Indubitavelmente, o tratamento psicológico visando a cura mental e a sublimação da personalidade é o caminho ideal para semelhantes pacientes. Eu achei muito bonito quando eu li isso pela primeira vez, porque Emmanuel, apesar de dar a importância que tem que dar às questões espirituais, ao papel da reencarnação nesses complexos que se observam na vida íntima dos familiares, ele coloca aí a importância do tratamento psicológico, que muitas vezes salva
Uma encarnação salva as relações familiares. Olha, indubitavelmente o tratamento psicológico, visando a cura mental e a sublimação da personalidade, é o caminho ideal para semelhantes pacientes, né? Então, a psicologia não existe na face do planeta à toa, ela tem um papel e ela tem um porquê estar aqui. Urge entender, porém, que médicos e analistas humanitários conseguirão efetuar prodígios de compreensão e de amor, liberando enfermos desta espécie. No entanto, o estudo da reencarnação é igualmente chamado a funcionar nos alicerces da obra de salvamento, né? Nos alicerces da própria família. E se você tiver essas duas coisas, que ótimo, né? Situações complicadas, difíceis entre familiares, psicoterapia ajuda e conhecimento doutrinário ajuda. E se você tiver essas duas coisas, essas duas luzes, nós temos uma grande chance, uma probabilidade muito grande de nos sairmos vitoriosos dessa encarnação, de sublimarmos alguns aspectos da nossa personalidade, de adquirirmos um grau tal de maturidade emocional que a gente se consiga se colocar ante esses conflitos de uma forma mais madura mesmo, né? Sem tantos joguinhos, sem tanta infantilização, sem tanta vitimização, e com isso tornar esse convívio muito mais saudável, que é o que nos cabe, sem dúvida alguma. Eu gostaria de concluir deixando essa frase aqui, que para mim ela sintetiza fundamentalmente, essencialmente, o papel da família na estrutura social, na estrutura planetária, né? Toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia. É exatamente por isso que as famílias existem. É para aproximar espíritos que de outra forma não se aproximariam. Quando você tem um desafeto, quando você tem um problema com alguém, se não for por um laço, por uma lei muito forte, você não se aproxima daquela pessoa, porque não há afinidade. A pessoa aparece numa esquina, você muda de calçada logo ali na outra. E se você pudesse dar meia volta para não encontrar com ela. Ou não é assim? Às vezes é desagradável o contato. Você não tem vontade de conversar, você tende a evitar uma pessoa com a qual você não tem simpatia. E como que nós faríamos para nos aproximarmos e resolvermos esses problemas? Aí tem uma coisa chamada encarnação e tem outra coisa chamada esquecimento. Aí voltam os dois espíritos como irmãos no mesmo lar. Vão brigar? Vão, e vão brigar muito provavelmente, né? Mas às vezes aqueles irmãos que brigam e estão quase se pegando, e se alguém falar mal de um deles lá fora, ele briga com a pessoa, porque ele pode brigar, ele pode falar mal, mas não fale mal do meu irmão. O que é isso? Já vai mostrando que existe uma afeição ali. Às vezes ficou muito mais uma implicância do que um ódio real, né, entre aqueles dois. E esses ódios, essas aversões, elas tendem a ir morrendo, como colocação aí de Emmanuel, né? Tendem a ir se apagando para dar lugar à simpatia, ao afeto, ao reconhecimento de qualidades positivas daquela outra pessoa. E como isso se daria se não fosse pela família, né? Pelos laços que unem dois irmãos, um pai, um filho? Provavelmente não ocorreria, porque espontaneamente esses espíritos não se aproximariam. Mas aí tem que conviver junto uma vida inteira, décadas, né? Às vezes o espírito fala assim, o encarnado fala assim: nossa, eu não pedi para ser irmão desse cara, eu não pedi para nascer nessa família. Pediu, às vezes implorou. Lembra lá do Sigismundo? Às vezes implorou, precisou muito daquela oportunidade e vem naquela família, né? E aí a gente esquecido aqui, às vezes fica ingrato, né? Ai, Deus me livre, que família que eu fui ter.
a gente foi ter a família que a gente precisava. Do mesmo jeito que a gente tem o corpo que a gente precisava.